Caiu É assim tudo! mesmo. Caiu tudo! Caiu. Sim, acabou de cair, viu, Fabiola? É realmente breaking news aqui. A notícia acaba de sair. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a imposição de tarifas por meio daqueles decretos de emergência de economia e segurança nacional que o Donald Trump utilizou para impor tarifas em mais de 100 países, incluindo aí o Brasil, que essas tarifas elas são ilegais e, portanto, terão que ser removidas, que elas não podem continuar. É possivelmente a maior derrota de Trump no seu segundo mandato até agora. É basicamente o fim de uma parte gigantesca da política econômica dele neste segundo mandato, que é extremamente baseada na ideia de tarifas e em tarifas que ele foi salpicando ao redor do mundo conforme os seus interesses, inclusive interesses políticos, como no caso do Brasil, em que ele impôs tarifas, mesmo que os Estados Unidos tivessem um superávit comercial com o país, para tentar mudar o destino, o curso do processo por golpe de Estado de Jair Bolsonaro, que não aconteceu, mas a gente relembra aí a quem nos acompanha que o Brasil chegou a ter 50% de tarifas sobre mais de 60% dos produtos que exporta aos Estados Unidos durante o ano passado. Essas tarifas têm caído, vinham caindo já desde dezembro do ano passado, mas agora, então, a Suprema Corte decide que já não cabe nem mais a Trump retirar ou não tais tarifas, porque essas tarifas jamais deveriam ter sido colocadas em primeiro lugar, que ele excedeu os seus poderes legais ao fazê-lo. A Suprema Corte tem uma configuração majoritariamente conservadora, são 6 juízes conservadores contra 3 considerados progressistas. Aqui, diferente do Brasil, são 9 juízes no total na Suprema Corte, e a decisão, mesmo assim, é contrária à administração de Trump. E agora, Fabiola, existe uma grande questão sobre o que vai acontecer com os quase 300 bilhões de dólares que o Trump e o governo dos Estados Unidos arrecadaram só desde a entrada em vigor dessas tarifas. São 300 bilhões de dólares que o governo vinha usando, inclusive, para financiar as suas ações e que agora talvez tenham que ser devolvidas a quem as pagou, né? Uma derrota gigantesca. O Trump vinha defendendo que foi uma grande vitória para os Estados Unidos por ter diminuído em mais de 70% aí o déficit comercial que os Estados Unidos tinham com o restante do mundo, que era, sim, positivo para os americanos, mas a sociedade americana já vinha se sentindo exausta dessa política que pressionou a inflação domesticamente, que causou dificuldades para pequenos negócios e que, inclusive, já tinha se mostrado impopular dentro do Congresso, que é também dominado por Trump. Na semana passada, 6 republicanos se juntaram aos democratas para derrubar, num gesto simbólico bastante poderoso, as tarifas que o Trump tinha imposto sobre o Canadá. Não teve efeito porque o presidente Trump pôde vetar essa decisão do Congresso, mas agora, então, a Suprema Corte vem e diz a Trump que não. Mais uma vez, Congresso e Supremo dizem a Trump que não, ele não tem poder absoluto, e isso, no segundo mandato de Trump, é uma raridade, Fabiola. Essa sexta-feira é um dia raro nesse segundo mandato de Donald Trump. Não, e é muito louco, a gente fica até arrepiada, né? Quando tem essa coisa de breaking news, notícia quente fervendo. Não, é impressionante, notícia acaba de sair, gente, as tarifas todas derrubadas. Você tocou num ponto, e agora? O que vai ser a partir de agora? Né? Ele pode ser punido, o Donald Trump, por isso, porque você falou sobre a devolução do dinheiro, né? E aí é muito maluco, porque vai devolver para quem essa grana, né? Aí a gente pensa que nós, brasileiros, com as tarifas que foram impostas, a bagunça que aconteceu com essas tarifas, né? De que maneira isso pode voltar ao Brasil ou não? O que está sendo discutido neste momento e a possibilidade de uma punição a Donald Trump? Isso foi falado? Existe essa possibilidade? Ele também pode recorrer dessa decisão ou não cabe mais isso?
Não, já não há mais recurso, é uma decisão da turma, são 6 votos a 3, portanto, Donald Trump perdeu essa causa. A maioria das tarifas pagas até hoje, Fabiola, na verdade, foram pagas mesmo pelo contribuinte americano, pelas empresas americanas. Isso porque, quando o governo dos Estados Unidos coloca uma tarifa sobre um produto estrangeiro, quem paga essa tarifa, vamos dizer, o produto custa R$ 100, vai ter R$ 10 de tarifa. Quem paga, então, R$ 110 neste produto é quem compra o produto, no caso, os americanos. E isso foi uma coisa que desgastou muito o presidente Trump, porque no começo a população americana não tinha entendido que, na prática, a questão da tarifação ao redor do mundo significaria um aumento de tributos contra eles mesmos, né? Que significaria um aumento do que eles teriam que pagar ao governo americano. Portanto, a maior parte dessa grana, desses quase 300 bilhões são 287 bilhões de dólares estimados aí em 2024 de recursos coletados pelo governo dos Estados Unidos com tarifas. Boa parte disso vai ter que ser devolvida, se for realmente esse o destino, se a Suprema Corte assim definir, vai ter que ser devolvida ao contribuinte americano mesmo. Claro, houve repasse aqui e ali, eventualmente os exportadores, né, como os brasileiros, podem ter absorvido parte desse custo. Isso tudo vai ter que ser, virou uma grande Babel, né? Isso vai ter que ser calculado, vai ter que ser visto. É uma confusão enorme. Agora, veja, punição a Donald Trump também já não seria o caso num primeiro momento, ainda mais porque a Suprema Corte já determinou que no exercício da função os presidentes têm imunidade, eles têm imunidade a qualquer tipo de punição judicial. Tanto que o Trump, quando entrou para o seu segundo mandato, ele teve que ter todos os seus processos até então, inclusive pelo 6 de janeiro, paralisados, interrompidos, encerrados, porque ele não pode ser punido criminalmente, civilmente, ele não pode ser julgado. A figura do presidente não está no banco dos réus. O que está no banco dos réus, digamos assim, é a política dele, essa política econômica das tarifas, e, portanto, sim, essa política vai ter que ser encerrada, e vai ser encerrada, Fabio, no momento em que o Trump está preparando uma viagem enorme de Estado justamente para a China, né? Ele vai para a China agora em abril, e as tarifas eram basicamente a arma que Trump tinha para tentar forçar o líder chinês Xi Jinping a fazer o que ele quer que seja feito no mundo. Portanto, imagine a confusão neste momento na Casa Branca. Confusão da Casa Branca. Agora, o mundo, de certa maneira, celebra, não, Josias? E o Brasil, como é que você encara essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos? O que isso significa? Derrubou todas as tarifas que foram impostas por Donald Trump. Nós dizíamos aqui, Fabiola, que o principal objetivo do mundo era sobreviver ao Trump. E o grande desafio dos Estados Unidos seria o de se livrar do Trump. E era muito gritante a debilidade das instituições diante das atrocidades que o Trump vinha fazendo. E essa decisão da Suprema Corte, que derrubou as tarifas do Trump, isso é uma derrota muito expressiva, né? Porque o que se dizia é que ele dispunha de maioria na Suprema Corte para impor esse seu ataque. Ele está na prática, desde que voltou à Casa Branca, o Trump promove um ataque à República Americana, à ordem econômica mundial que os Estados Unidos ajudaram a criar, né? E internamente ele vem conspirando contra o Estado de Direito, contra o Legislativo, contra o próprio Judiciário, contra a ciência, contra a independência de universidades nos Estados Unidos, que são pilares da democracia americana. Todos esses valores são pilares da democracia americana. E o que nós estamos vendo, gradativamente, é uma reação das ruas contra essa política de combate a imigrantes do Trump, o que vimos lá em Minneapolis, Minnesota,
uma resposta muito eloquente que se disseminou pelo país, né, em movimentos de rua, num inverno ali, numa temperatura muito severa, né, muitos graus abaixo de zero, e ainda assim as pessoas foram à rua, né? O Congresso, você começa a pressentir uma certa resistência, o Congresso esboçando uma reação, muita perspectiva quanto à resposta que o eleitorado dará nessa eleição de meio de mandato, que ocorrerá em novembro. O Trump pode perder a maioria precária que ele tem no Legislativo, mas essa decisão da Suprema Corte, em todo esse contexto de uma reação ainda incipiente à movimentação temerária do Trump, essa de fato é uma paulada nos pés de barro da administração Trump, com a qual ele não contava, não é? Então, essa política tarifária do Trump simbolizava à perfeição o que ele representava com esse retorno à Casa Branca. Ele usou uma emergência inexistente, autorizada pelo Legislativo para outras circunstâncias, para impor um aumento de impostos, na prática, regressivo, que recaiu sobre o bolso da sua própria base eleitoral, do eleitorado americano de maneira geral, impôs problemas às indústrias americanas, que ficaram sem suprimentos, o Trump quebrou a cadeia de suprimentos das indústrias americanas e causou problemas no mundo inteiro, né? Então, é uma bela notícia, Fabíola, porque nós falamos aqui ontem que o Trump estava se comportando como um monarca. Ele criou uma monarquia particular e nessa monarquia do Trump reinava a esculhambação. Ele estava fazendo o que bem entendia. E agora a Suprema Corte deu-lhe uma paulada que mostra que as instituições nos Estados Unidos ainda pulsam. Melhor para os americanos, melhor para a democracia americana, melhor para o mundo. Uau, notícia fervendo, o Ronilson adora. Vamos lá, Ronilson, você que já foi quase que um cidadão americano, você foi governado por Donald Trump, imagina como ele não está... Aliás, alguém já deu uma olhadinha nas redes dele? Qual foi a reação do presidente? Tá quietinho, Fabiola, tá cedo ainda, acabou de acontecer. Tá absorvendo o golpe, calma. Eu adoro o jeito que a Mari fala, é maravilhoso, tá sentindo. Né? Tá sentindo drama. Podemos comemorar, Ronilson? É melhor Pode deixa isso, ele quieto. né? Pode comemorar, Ronilson, essa história? Como é que você analisa essa decisão da Suprema Corte contra Donald Trump? Não, é uma decisão para ser celebrada, é uma vitória também da democracia. Eu acho que tem muitas suspeitas, né? Eu acho que tem muitos altos e baixos da relação da Suprema Corte com relação a Donald Trump e o governo Donald Trump, mas esse ego constitucionalista, né, a Constituição da Suprema Corte, ele é extremamente importante em momentos como esse. Já havia um desconforto, era minimamente... claro que tudo é muito imprevisível vindo de Donald Trump, do governo americano. A Suprema Corte já surpreendeu algumas vezes em que endossou, né, aumentou de Donald Trump, sobretudo nas políticas internas, mas também surpreendeu quando freou Donald Trump em muitos dos seus ímpetos, sobretudo de recorrer de maneira indiscriminada com sua política de deportação, ainda que ele tenha feito tudo o que ele fez, mas a Suprema Corte, em momentos decisivos, importantes, foi um break significativo, e eu acho que agora faz isso novamente, né? Eu acho que já havia um desconforto com relação a essa usurpação de poder, que é uma usurpação de poder. Eu acho que todo o tempo, né, o chair da Suprema Corte enfatizava que não tinha para onde correr. Você tinha uma decisão muito, uma ordem muito bem clara e definida, né, na Constituição, com relação ao poder do Congresso, né, de sancionar tarifas em momentos de
E você tem um presidente que joga isso para o alto, diz que segue a sua própria moral e resolve usar aumento de tarifas como poder de barganha, como poder político, vendendo inclusive a ilusão para os próprios americanos de que o aumento de tarifas daria mais poder econômico para os cidadãos americanos. Então essa é uma vitória. É uma vitória global, eu diria, é uma vitória para os países que se livram dessas tarifas, mas também é uma vitória para quem está na linha de frente, né, da resistência, do fortalecimento da democracia dos Estados Unidos e que viu um pouco esse horizonte ser perdido por um presidente que acorda com uma ideia mirabolante e coloca essa ideia mirabolante em prática a despeito da Constituição, a despeito, inclusive, da Suprema Corte, né? A independência de alguns juízes, mesmo conservadores, inclusive indicados por Donald Trump, mas que num momento como esse, quando vê um cruzamento de linha, de usurpação de poderes democráticos, se posiciona, porque não é uma decisão pequena, né? A Mariana Santos, quase que eu falo Mônica também. A Mariana enfatizou bastante, né? Não é um impacto pequeno. Acho que os juízes são plenamente conscientes de que isso é um contragolpe muito forte. Tem muito dinheiro envolvido. Donald Trump foi muito longe com a ideia das tarifas e fazer um caminho de volta, ele realmente não vai ser fácil. Mas é uma celebração não apenas de não pagar tarifas. Acho que é uma celebração de dizer que existe algum limite para ultrapassar limites estabelecidos pela democracia. Né? Ô Mari, eu acho importante a gente explicar, né, porque assim, quando o Donald Trump começou com essa história, a notícia quente já foi, Suprema Corte dos Estados Unidos, que está chegando agora na nossa audiência, que a gente disparou aí uma chamada para todo mundo vir conosco, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou todas as tarifas de Donald Trump. Essa é a notícia que acaba de sair dos Estados Unidos, a Mariana Sanches está aqui conosco para trazer essas informações. Há uma discussão neste momento, que vai ser a partir daqui. E aí, Omar, eu acho importante dizer do plano de governo de Donald Trump. Porque quando ele impõe as tarifas, ele fala da nacionalização, da valorização da indústria americana. E aí, isso tudo cai por terra com essas tarifas derrubadas. Quer dizer, os Estados Unidos voltam a ser os Estados Unidos a partir de agora, né? Donald Trump não tem mais instrumentos para colocar essa política nacionalista que ele tanto queria colocar de proteção à indústria americana nesse momento. Como é que está essa situação agora do futuro do governo de Donald Trump com isso? Pois é, Fabiola, restam aí uma série de questões, inclusive porque, com base nessa lógica das tarifas e tarifas impostas com base justamente nesse ato de emergência econômica nacional, que é um ato de 1977, que dava ao presidente alguns poderes para tomar medidas extraordinárias sem consultar o Congresso, embora em nenhum momento citasse tarifas, né? O Trump usou este ato para poder impor tarifas em todos esses países. A gente está falando do Brasil, mas a gente está falando da Europa inteira, estamos falando do Japão, da China, enfim, México, Canadá. Estamos falando do mundo todo tarifado por Trump. E a partir dessas tarifas, ele inclusive costurou uma série de acordos comerciais, né? Ele, por exemplo, costurou um acordo comercial com o Japão que prevê que os produtos japoneses terão uma tarifa de 15%, desde que o Japão invista mais de $500 bilhão nos Estados Unidos, investimentos que o Japão já começou a fazer, inclusive. E agora, esses 15% de tarifa, eles podem se sustentar de alguma maneira sobre o Japão ou esse acordo inteiro cairá por terra? Na prática, quando a Suprema Corte toma essa decisão, e quem, inclusive, escreve o voto da maioria é o chefe da Suprema Corte, né? O que ele diz, inclusive, é isso, que o presidente se colocou numa situação em que ele unilateralmente impôs tarifas sem limite de prazo, de escopo, de duração, fazendo com que ele, na verdade, levasse a cabo um poder que é um poder que apenas o Congresso dos Estados Unidos possui. Então, em tese, se Donald Trump quiser manter as tarifas que impôs em todos esses países, ele vai precisar de autorização do Congresso, Fabiola, que é o que a Constituição americana prevê. Quem decide sobre tarifas nos Estados Unidos não é o presidente da República, são
os congressistas, é o Congresso americano, que é de onde, aliás, emana o poder, né? Em tese, a democracia americana, ela tem no Congresso sua principal fonte de poder. Mas a gente viu que neste mandato o Trump estendeu os limites do poder presidencial para condições nunca antes vistas, né? E com frequência a Suprema Corte anuiu com essas expansões que o Trump fez, né? É apenas, digamos assim, a segunda vez em que a Suprema Corte, com muita clareza, diz a Trump que, olha, não, aí não vai poder fazer. A outra vez foi quando ele tentou interferir diretamente na autonomia do Fed, do Banco Central americano, para fazer demissões, e aí a Suprema Corte falou, opa, aqui não vai poder mexer. Então, a gente nota que em temas de economia, a Suprema Corte parece sim disposta a se levantar e dizer a Trump que ele vai ter que se reinventar. Se Trump quiser manter a sua lógica de tarifas contra os países, como ele tem feito, agora ele vai precisar que o Congresso aceite, aprove essas tarifas. E vai precisar fazer isso rápido, viu, Fabiola? Porque em novembro haverá eleições de meio de mandato aqui, haverá uma grande renovação do legislativo e o Trump está em risco de perder a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Na Sim. Câmara, mais provável, mas pode ser que ele não tenha mais a maioria no legislativo para tomar suas decisões.